Caro diácono Antônio Moraes, caros irmãos, nós, como eu dizia, nos aproximamos nesses 2 últimos dias, 8º e 9º, da novena, da própria vida de Jesus, até cronologicamente, no caminho que nós começamos lá no início, no primeiro dia com Adão, Abel, e nós fomos fazendo todo esse caminho, né, da antiga aliança. O lema que eu escolhi para essa novena é uma citação do documento Lumen Gentium, A Luz dos Povos, que é um documento do Vaticano II sobre a igreja, e esse documento vai dizer que a igreja foi admiravelmente preparada na antiga aliança e no antigo povo de Israel. E aí a gente vê justamente isso, né, como a igreja está prefigurada ali, né, e o próprio Cristo também. Nós somos o novo Israel, o novo povo de Deus. E agora já nos aproximamos muito com João Batista e com José, amanhã o pai de Jesus. Mas antes eu queria falar de Elias também. Nós vimos aqui na primeira leitura um dos textos mais interessantes de Elias, que mostra como a providência de Deus age aqui, né? Uma situação simples. Elias fazia muitos milagres, e depois o seu sucessor também, Eliseu, fez muitos milagres, estão lá narrados no primeiro livro dos reis. Depois também no segundo livro ainda tem um pouco o ciclo, como se chama, de Elias e Eliseu, seu sucessor. E nem tem, esse aqui nem é dos mais extraordinários. Nós temos, por exemplo, aquele, vocês vão lembrar, contra os sacerdotes de Baal, né? Que ele faz um desafio aos 450 sacerdotes de Baal, para eles queimarem um animal em holocausto, e vamos ver quem que Deus vai acudir. Vocês começam, vocês vão imolar um cordeiro, preparem aí um altar, e vocês clamam a Deus pedindo que os deuses de vocês, Baal e tudo, mandem fogo do céu para queimar o animal. E vamos ver se ele vai atender. E aí depois eu também vou fazer a mesma coisa. Eu vou imolar ali um cordeiro, vou botar a carne sobre o altar e vou pedir que desça fogo do céu para consumir o animal. Vamos ver quem vai ganhar, né? E o povo todo ali. E aí eles consideram ótima proposição. O povo gosta disso, né? O povo gosta de ver assim, uma briguinha, assim, uma queda de braço, né? Pô, coisa boa, né? Ficou todo mundo ali animado, esperando, oi, quem vai ganhar, né? Reuniu todo mundo ali em volta. E os 450 sacerdotes de Baal, então eles foram e molaram lá um cordeiro e começaram suas danças, seus cânticos e tudo, pedindo para descer fogo do céu. E não vinha nenhum fogo do céu, não vinha nenhum barulho, não vinha nenhum sinal. E eles cantando e gritando cada vez mais. E aí, segundo os seus rituais lá, pegaram os chicotes e começaram a se autoflagelar, sangrando, já entrando em transe, gritando a Deus e nada. E Elias, talvez por isso ele fosse tão popular, né? Porque ele era irônico também, né? Então ele falava, gritem com mais força, Deus não deve estar ouvindo, vocês são poucos. Olha, vai ver que ele está ocupado, ele diz isso até lá na Bíblia, deve estar ocupado fazendo outra coisa, porque afinal de contas, sendo Deus, ele tem suas ocupações, né? Gritem com mais força, quem sabe ele está descansando, né? E aí eles começavam a gritar com mais força e nada, até que eles desistiram, caíram prostrados por terra, não conseguiram. E aí ele falou, agora vem todo mundo comigo aqui. Era um pouco, talvez pretensioso, Elias, a gente olhando, mas não é que funcionou, né? Ele foi lá, colocou o cordeiro, chamou a todos em volta, olha, vamos fazer o seguinte ainda, pode molhar, pega água e molha tudo aí, molha bem, cavaram, fizeram uma poça em volta, molha, joga bastante água, não tem problema, vocês vão ver como é que o fogo vai, essa água vai evaporar, vai queimar tudo, não vai sobrar nada, até o altar vai queimar. E não deu outra, molhou tudo lá. Quando ele invocou o Senhor, desceu o fogo do céu, consumiu aquele holocausto, né? E todo o povo ficou espantado, dizendo, Deus é o Senhor, somente o Senhor é Deus. O Senhor Adonai, aquela palavra que a gente vê esses dias, que eles não pronunciavam, só Ele é o Senhor, só Ele é o Deus Todo-Poderoso. E se entusiasmaram e começaram a cantar louvores a Deus, e aí ainda fizeram mais, pegaram os 450 sacerdotes de Baal e mataram todos eles, né? Que coisa singela, né? Mais uma dessas passagens assim, tão românticas do Antigo Testamento, que coisa bonita, né? Vamos matar todos eles, porque a gente não quer pacto com os outros deuses, então sempre muito expressivo ali o Antigo Testamento, muito duro às vezes. Então essa é uma passagem muito conhecida de Elias. Nós temos outras muitas passagens dos milagres de Elias. Temos também uma passagem bonita, aquela que Deus vai falar com Elias e ele fica esperando.
E aí veio um terremoto e Elias ficou esperando, mas Deus não estava no terremoto. E aí depois veio uma forte ventania e ele esperava, mas Deus não estava na ventania. E depois veio então um fogo no alto da montanha, certamente um vulcão, mas Deus não estava ali no fogo. E aí depois passou uma brisa suave. E aí ele reconheceu que Deus estava ali, se prostrou por terra. Uma passagem bonita também que mostra a proximidade, a intimidade que o profeta tinha com Deus. Aqui nesse texto nós vemos que ele estava fugindo no início, olha aí. Secou a torrente do lugar onde Elias estava escondido. E por que ele estava escondido? Porque o rei queria matá-lo. E queria matá-lo porque ele tinha profetizado contra o rei, porque o rei estava fazendo vários desmandos, era um rei tirano, que não estava sendo obediente à vontade de Deus, e esse profeta, bem na linha dos outros profetas, como Natã, que foi corajoso e falou para Davi o seu pecado, assim também Elias denuncia a Acabe o seu pecado, como João Batista depois vai fazer a Herodes, não te é lícito tomar a mulher do teu irmão. E outro dia eu pensava sobre isso. É muito provável que ele não tenha falado isso publicamente. Ele deve ter falado isso para Herodes, não publicamente. Só que Herodes deu ciência a Herodíades, por isso que ela queria matá-lo. E aí depois a coisa acabou se tornando pública. Enfim, isso não dá para saber se foi público ou não, mas o fato é que ele não teve medo de denunciar o pecado, inclusive do rei, mesmo sabendo que aquilo poderia custar-lhe a cabeça, como custou. Mas não importa, foi franco ali, verdadeiro, coerente, né? Assim também Elias, foi fiel ali ao que Deus lhe pediu, e denunciou o pecado de Acabe, por isso Acabe começou a persegui-lo, e ele profetizou segundo a vontade de Deus, olha, não vai chover nos próximos 3 anos e 6 meses, enquanto você estiver reinando e assim por diante. E aí depois ele começa a perseguir Elias, e ainda diz que a culpa daquela seca é de Elias, a culpa é dele. Ele fala, não, a culpa não é minha, a culpa é sua, eu só estou profetizando, porque você que está fazendo os desmandos e assim por diante. Mas o fato é que ele estava sendo perseguido, e começa a fugir então, e se esconde lá num lugar distante, secou a torrente do lugar onde Elias estava, porque não tinha chovido no país, não chovia, né? Aquela secura, aquele deserto, né? E é justamente isso, até que viesse a chuva, eles estavam num forte deserto, todos eles, um período então de muita fome, assim por diante. Foi-lhe dirigida a palavra, vai a Sarepta dos Sidônios. Sidônio Sidônia, na verdade, é o nome do lugar. Era um lugar distante, muito longe. Sarepta, que é uma região, um lugar, uma cidade, um vilarejo, talvez, em Sidônia, que era um lugar muito distante na terra de Israel, dos mais distantes de Jerusalém. Tiro e Sidônia, inclusive, eram os locais considerados mais distantes. Aqui, no caso, nós já temos o templo em Jerusalém. Jerusalém já é o centro do culto. Lembremos, nós tivemos Davi, que queria construir o templo, mas não constrói, quem constrói é seu filho, Salomão. Por isso é chamado também o templo de Salomão. Salomão constrói o templo em Jerusalém. Nessa época, na época do rei Davi, de Salomão, o reino era grande, próspero, mas é justamente com Salomão que ele começa a decair, porque Salomão começa a ter comércio com outros povos, ter outras mulheres de outras nações, e o problema não era esse, mas o problema é que ele, talvez para agradar as esposas, prestava culto aos outros deuses, e aí isso é que desagradou a Deus. Depois, quando Salomão morre, o reino se divide, reino do norte, reino do sul, Israel e Judá, os reis vão se sucedendo, é um momento doloroso ali para Israel, para o povo de Israel, um reino dividido, e é justamente por causa disso que eles vão sendo entregues às outras nações, depois tem o período do exílio doloroso, enfim. Mas Elias está lá no início dessa divisão, né? Muitos anos ali antes de Cristo, talvez uns 900 anos mais ou menos antes de Cristo ainda, antes dos grandes profetas. Mas é por isso talvez que ele é considerado o modelo dos profetas. Ele foi talvez o primeiro grande profeta de Israel. Depois de Samuel, que era reconhecido como profeta, mas ficou conhecido mais por ter ungido os primeiros reis, né? Saul, depois o rei Davi, depois Salomão toma o trono, mas Elias é que é o primeiro grande profeta, e ele é por isso o modelo dos profetas. Quando Jesus sobe ao alto da montanha na transfiguração, quem são os 2 personagens que aparecem para ele? Moisés e Elias, simbolizando a lei e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas, a lei dada por Moisés, e Elias, modelo, símbolo dos profetas. Os profetas não traziam nada de novo, nenhuma novidade,
Eles não acrescentavam nada à lei, eles só chamavam o povo à fidelidade à lei. Então, na verdade, o profeta, a gente quando pensa em profeta, a gente geralmente pensa em alguém que adivinha o futuro, né? Que olha para frente nesse sentido, mas no fundo o profeta é alguém que chama o povo a olhar para trás, a voltar. Volta Israel, converte-te, volta para o teu Senhor, a chamar o povo como ovelhas desgarradas para voltar para Deus. Esse é um dos verbos mais frequentes nos profetas. Volta Israel, volta povo de Deus para o teu Deus. E um outro verbo muito comum nos profetas também, lembra-te, recorda-te do que Deus fez em teu favor. Lembra, olha para a tua história, para a história dos teus pais, e como você precisa ser fiel ao teu Deus. Não abandona o Senhor, volta, olha aí. Então esse é o papel do profeta, e assim Elias, que chama o povo ali à fidelidade. Então, eu dizia, Tiro e Sidônia eram lugares muito distantes de Jerusalém. Por isso as pessoas tinham dificuldade de ir até lá, e por isso foi considerado uma terra quase que de pagãos, de gente que não era fiel. Jesus inclusive vai dizer isso, né? Se Tiro e Sidônia tivessem visto os milagres que vocês viram, Corazim, Cafarnaum, Betsaida, eles já teriam se convertido há muito tempo. Então vocês ficam falando, né, como se eles fossem de segunda, mas eles são, eles de repente estão melhor do que você, porque quem mais é dado, mais é cobrado. Mas para dizer, era uma terra distante, e ele vai para lá então, fugindo, e fica lá. Deus fala, vai para lá porque eu vou mandar uma viúva cuidar de você. E aí nós vemos essa mulher, né, que está ali passando necessidade, uma viúva, não tem quem a sustente, mas mesmo assim ela se dispõe a cuidar do profeta. Confia na palavra do profeta. Ela que não tinha nada, né? Pela vida do Senhor, o pouquinho de farinha que eu tinha, eu ia fazer ali um pãozinho para mim e para o meu filho, e esperar a morte. Que doloroso isso, que coisa, né? Eu ia fazer um pãozinho e esperar a morte. Mas que resignação dessa mulher, né? Que coisa, né? É até meio, talvez meio romântico isso também, né? Me lembra aquela música da Amélia, né? Às vezes passava fome ao meu lado, achava bonito não ter o que comer. Como é que é isso, gente? Achar bonito não ter o que comer. A gente não tem o que comer, que bonito. Mas como é que é isso, gente? Que coisa curiosa, né? Essa senhora aqui de Sarepta, a gente não sabe o nome dela, a Bíblia não relata, mas podia ser Amélia, talvez, não sabemos. Mas ela não tinha esposo, estava viúva, o senhor morreu de fome, coitado, ficou a Amélia viúva aqui, enfim. Mas aí ela confia na palavra do profeta, a vasilha de farinha não acabará, a jarra de azeite não diminuirá, até o dia que o Senhor enviar a chuva sobre a terra. A mulher fez como Elias tinha dito, e assim foi, na sua providência, até a hora que caiu a chuva. Aqui eu vejo muito um sinal também, justamente disso, né, da vinda de Deus e da nossa vida. A nossa vida é esse deserto, nós caminhamos no deserto da vida aqui, e Jesus é essa chuva que vem do céu, né? Chovei, ó céus, orvalhai o enviado, o Messias esperado, aquela chuva, aquela água que vem do céu, o rio que vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Imagina um deserto, mas aí naquele deserto passa um rio. Bom, ali perto do rio há vida, as árvores que estão próximas do rio vão conseguir dar frutos. Pois bem, o deserto é o mundo, e o rio que atravessa o mundo é Jesus. Quem estiver próximo a Ele, mesmo nesse deserto do mundo, vai encontrar alento, vai produzir frutos, vai ter vida. Ele é essa água, eu sou a fonte de água viva. Quem tiver sede, vem a mim, nunca mais terá sede, né? Então, assim também, conosco acontece, a vasilha de farinha não acabará, a jarra de azeite, olha o azeite da lâmpada, lembremos, a lâmpada da fé. O azeite, a fé vai estar sempre ali alimentada, até o dia em que vier o Senhor, até o dia em que nós nos encontrarmos com Ele. Enfim, então essa é uma passagem que eu acho bonita de Elias, porque fala justamente dessa providência, né? E de como Elias soube viver ali na vontade de Deus. Mas por que essa história de Elias voltar como João Batista? Como é que é isso? Como entender isso, né? Havia uma profecia, estava lá em Miqueias, que Elias voltaria antes do Messias. Por isso o povo de Israel, inclusive até hoje, eles esperam a volta de Elias. E na Páscoa judaica, na celebração da Páscoa judaica, eles colocam um cálice de vinho para Elias. Porque se Elias vier,
aí eles dão o cálice para Elias, né? Uma coisa simbólica ali, porque eles esperam a vinda de Elias. Falava-se que Elias viria antes do Messias. Inclusive os apóstolos perguntam isso a Jesus: mas não tem lá que o Elias deveria vir antes? Perguntam isso a Jesus quando começam a reconhecer que Jesus era o Messias esperado. Mas se Jesus é o Messias, e Elias? Por que Elias deveria vir antes? Elias deveria vir antes porque Elias não morreu, ele não foi morto. Elias foi arrebatado aos céus por uma carruagem de fogo, como se fossem os anjos assim, pegaram Elias um dia e levaram, arrebataram ele para o céu. Olha aí, que forte isso, né? E Eliseu estava com ele na hora, Eliseu viu, e por isso Eliseu tinha pedido a Elias, né? Eu quero uma porção redobrada do teu espírito. Falou: isso é uma coisa difícil que você está pedindo, mas se você me vir subindo aos céus, isso vai te ser dado. E ele estava junto ali, provavelmente ele recebeu essa porção redobrada como pediu. De fato, a Bíblia narra exatamente o dobro do número de milagres de Eliseu em relação a de Elias, talvez significando isso, que ele recebeu a porção, como havia pedido, redobrada do Espírito. Mas todos os outros profetas morreram, ou mais que isso, todos os outros profetas foram mortos, porque o profeta é alguém que desagrada, alguém que denuncia o que está errado, e por isso é perseguido, porque incomoda quem está agindo errado, e por isso acabam mais cedo ou mais tarde sendo mortos. Isso aconteceu com todos eles, com Jeremias, Ezequiel, com Isaías, com Eliseu e tantos outros. Mas Elias não, Elias foi arrebatado aos céus. Lembremos, Jesus dizia: Jerusalém, Jerusalém, assassina de profetas, apedrejadora dos que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, você não quis, não soube reconhecer quando foi visitada. A força dessas palavras, né? Jerusalém homicida, que mata os profetas, apedrejas os enviados, né? Mas com Elias não aconteceu isso. Então, eles imaginavam que Elias deveria voltar só para isso, só para morrer, só para ser morto, e se unir assim a todos os outros profetas. E Jesus, ele mostra como isso tem uma lógica, e como ele é que conclui, ele é que fecha essa morte dos profetas, porque ele fala: vocês mataram os profetas que vieram antes do Filho, agora completem a medida então. Aquela parábola dos vinhateiros homicidas também, que o dono da vinha enviou servos, apedrejaram um, mataram outros, por fim o pai falou: já sei, vou enviar meu filho, porque a ele vão respeitar. E o que eles fizeram? Mataram também o filho. Esse é o herdeiro, vamos matar e tomar herança. O que vai fazer o dono da vinha quando vier? Vai acabar com eles e vai tirar a sua herança e dar a outros. Olha aí, como é que Jesus mostra que esses profetas que vieram antes dele e que foram mortos, de fato estão preparando o caminho dele. E profetizavam também com a sua morte a vida, o ministério de Jesus e também a sua morte, pela sua fidelidade. Então assim também acontece com Elias, só que por isso Elias deveria voltar, justamente para morrer. E João Batista, a gente vê isso, a gente vê que João Batista é quem cumpre esse papel de Elias, não é ele propriamente, né? Não é a reencarnação de Elias que vem em João Batista, mas quando os apóstolos perguntam a Jesus, né, e Elias que deveria voltar, ele fala: na verdade vos digo, Elias já veio, mas não o reconheceram, antes fizeram com ele o que quiseram. E aí eles reconheceram que Jesus estava falando de João Batista. É o tema do livro de hoje, da nossa novena, está lá em Lucas, quando o anjo Gabriel aparece a Zacarias, dizendo que ele e sua esposa, já idosos, talvez estéreis, iriam conceber, teriam essa graça. Ele diz, né, que o nome deveria ser João, e ele fala, né, ele virá com o poder e o espírito, com a força e o espírito de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para colocar as coisas em ordem, né? E preparar para o Senhor um povo bem disposto. Ele vai vir à frente preparando os caminhos do Senhor, e quando Jesus vier, quando o Messias vier, vai encontrar um povo bem disposto, preparado. E João Batista veio depois de um longo silêncio,
Tanto que quando as pessoas, o povo, pensava a respeito de Jesus, eles imaginavam que Jesus era como um dos antigos profetas, ou João Batista, ou Elias, ou como algum dos antigos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Messias. Olha aí. Então João Batista é aquele que vem logo antes de Jesus, depois de um longo silêncio. Esse longo silêncio antes dos profetas, ele também prepara a vinda de Jesus. Prepara a vinda de Jesus, como se um grande silêncio, justamente porque depois vai ser pronunciada uma palavra solene. E João Batista é aquele que vem, então, logo antes da palavra diz, atenção. E aí a palavra é pronunciada e a palavra é Cristo. Então João Batista foi esse que veio ali logo antes. E ele de fato prepara o caminho ali para o povo. João Batista, ele vai para além do Jordão. Ele volta, veja, o Rio Jordão era o limite da terra de Israel. Vou falar um pouco sobre isso. O Rio Jordão, o Rio Jordão era o limite da terra de Israel. Quando eles entraram tomando posse, foi justamente na hora que eles atravessaram o Rio Jordão com Josué. Eles entraram e tomaram posse as 12 tribos. João Batista, ele atravessa o Jordão de novo e vai para o deserto. E começa a pregar no deserto. Olha que interessante. E todos iam a ele. Olha o que diz o texto aqui. Por isso que eu escolhi esse texto hoje, o Evangelho. Diz assim, ó. João Batista apareceu no deserto. Ele atravessou, então saiu da terra prometida e foi para o deserto, antes do povo entrar, né? Atravessou o Jordão, pregando um batismo de conversão. Olha aí como é que os profetas faziam. Volta para o seu, chamando todo mundo ao arrependimento, a voltar para Deus, para o perdão dos pecados. Olha o que diz o texto aqui de Marcos. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Toda Jerusalém saiu da terra prometida junto com ele, atravessou o Jordão e voltou para o deserto. Então é como se ele estivesse reconstruindo a história de Israel do início, é como ele estivesse chamando todo mundo de volta para fora, e vamos entrar todo mundo de novo, vamos recomeçar do zero a nossa história, voltem à fidelidade original, voltem ao primeiro amor, vamos entrar de novo na terra prometida, como Josué entrou com os nossos pais. Olha aí, esse é o sentido de atravessar, de ir ao deserto e de chamar o povo a atravessar pelas águas de novo, como no início fizeram lá no Mar Vermelho e na conclusão da caminhada ali no Rio Jordão. Ele faz com que todo o povo, toda Jerusalém saia e atravesse de novo. Essa é a beleza. E todos iam a ele. Diz lá o Evangelho de Lucas também que os soldados também iam a João Batista. O que nós devemos fazer? Ele fala, não façam violência contra ninguém, contentai-vos com o vosso soldo. E os publicanos também iam a ele. E o que ele faz? Ele dizia, vocês também não façam extorsão com ninguém, não cobrem mais do que é devido. É isso que ele fala para todos eles. Olha aí. Então, e é bonito isso também, a gente não vê João Batista dizendo assim, vocês todos, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que largar essa vida de vocês e vir morar no deserto comigo. Vocês publicanos, deixem essa vida aí de dinheiro, de arrecadar fundo, e venham morar no deserto comigo. Aqui, vestido pele de gafanhoto. Olha, pele de gafanhoto não, que confusão que o padre fez. Pele de camelo, pele de gafanhoto, vocês já viram essa? Ai meu Deus, por que eu fui falar isso, gente? Eu ensaiei tanto. Eu estava indo tão bem, cara. Meu Deus, vai sair no Pérola, ainda tem aquele Pérola, aquele negocinho no jornal ainda? Tem? Não tem jornal, escuta ainda? Não tem mais aquela Pérola não? Graças a Deus, senão ia sair lá, o padre falou que pele de gafanhoto. Que confusão, estava indo tão bem, estava tão legal a homilia, né? Pronto, agora. Enfim, pele de camelo, vocês deixem aí de ser publicano, de cobrar impostos, e venham ser pobres comigo no deserto, vestindo pele de camelo, agora sim, né? Vocês soldados, larguem a violência, deixem as armas, e venham comigo no deserto, agora sim, para comer gafanhoto e mel. É uma beleza isso. Ele não fala nada disso. Ele não diz isso aos soldados, aos publicanos. Ele fala, olha só, hoje em dia a igreja fala muito sobre isso, sobre a santificação no ordinário, no dia a dia, todos nós somos chamados à santidade. Olha aí João Batista já dizendo isso lá
antes de Jesus ainda. Vocês soldados, vocês publicanos, podem sim cumprir a vontade de Deus na missão de vocês, né? Mas sejam bons soldados, bons cobradores de impostos, sejam honestos, sejam corretos com as pessoas, enfim. Então, olha aí, como é que todos iam, ele, enfim. Então, esse que é o papel de João Batista, eu vejo muito isso, ele sai e faz o povo todo entrar de novo, e aí o povo está preparado agora para receber o Messias. E depois de anunciar Jesus com a sua vida, João Batista anuncia Jesus também com a sua morte, hein? Além de profetizar Jesus com a sua vida e seu ministério, também com a sua morte. Vamos lembrar como é que foi o episódio da morte de João Batista, né? A filha de Herodíades, não sabemos o nome, a Bíblia não diz, na tradição entrou como Salomé, né? Mas não está na escritura. Ela dança, agrada lá a Herodes, e Herodes fala: o que você quiser eu te dou, até metade do meu reino eu dou, já é embriagado e tudo aquela coisa, o que você pediu eu te dou. E ela vai e pergunta: mãe, o que eu peço? A cabeça de João Batista numa bandeja. Só um detalhe, vamos dar uma pausa aqui. Porque diz assim, ele se sentiu obrigado por causa do juramento que havia feito. Ele não estava obrigado. Não estava obrigado pelo juramento que havia feito. Ainda tem essa. Se a gente for pensar bem, não estava. Juridicamente não estava obrigado. Por quê? Porque ele prometeu: ainda que seja metade do meu reino eu te dou. Qualquer pessoa pode dispor livremente dos seus bens. Se eu quiser, eu dou metade dos meus bens aos pobres, como fez Zaqueu. Qualquer um pode fazer isso, mas tirar a vida de um inocente é crime, e ninguém é obrigado a isso. Olha, eu te faço o que você quiser, o que você me pediu eu te dou. Eu quero que você mate meu inimigo. Não, isso não. Isso não. Ele não estava obrigado pelo juramento, ou seja, não sabia governar. Um rei que nem conhecia as leis. Como pode? E a vida de João Batista, o maior dos nascidos de mulher, Jesus falou: eu vos digo que de todos os homens, de todos os nascidos de mulher, ou seja, de todos os homens, jamais nasceu alguém maior que João Batista, maior dos profetas. Como é possível que a vida de um homem desse esteja nas mãos de um rei ignorante, de um rei frívolo, de uma mulher assassina e de uma filha no mínimo frívola e superficial, subserviente? Como é possível que a vida do maior dos nascidos de mulher esteja na mão dessas três pessoas? Onde estava Deus que não via isso? Olha aí. Então, quando nós pensarmos essas coisas, nós olhemos para esses personagens, como isso aponta para a vida de Jesus. Onde estava Deus que não via o inocente do seu filho amado ser morto na cruz? Por que não agiu ali? Onde estava Deus que não via os soldados matando os meninos com menos de 2 anos em Belém e nos arredores? Todas essas perguntas que nós fazemos, Deus estava ali, Deus estava morrendo na cruz, Deus estava morrendo em João Batista, naquelas crianças. Até hoje, Deus sofre, morre, agoniza em cada pessoa, cada inocente que passa fome, cada pessoa que é perseguida, que é maltratada. É claro, ele mesmo diz isso: tudo que fizerdes ao mais pequenino dos meus irmãos, é a mim que o fazes. Olha aí. Por isso Jesus está sofrendo e padecendo. Ele está na glória ao lado do Pai, mas ele sofre e agoniza em cada pessoa que passa necessidade, que sofre fome, injustiças e assim por diante. Onde está Deus ali? Está ali, está junto com aquela pessoa, está unido àquela pessoa ali. É outro Cristo. E esse outro Cristo é chamado a entregar a justiça nas mãos de Deus, porque Deus vai fazer justiça também. Deus vai fazer, todos nós iremos responder pelos nossos atos. Então sejamos inocentes como Jesus. Mesmo se alguém nos fizer o mal, não paguemos o mal com o mal, nem ofensa com ofensa, mas perdoar, bem dizer, mesmo aqueles que nos amaldiçoam. Assim nós seremos filhos do Pai, né? Que faz a chuva cair sobre bons e maus, o sol nascer sobre justos e injustos. Então a gente vê muito isso, como que João Batista também com sua morte, aquele homem tão grandioso, e é morto por causa daquelas três pessoas, numa ocasião tão boba, tão frívola, até tão, por causa de uma festa, por causa de uma dança, e acaba morrendo aquele profeta. Mas aquilo que parece sem sentido e absurdo aos olhos humanos, no fundo mostra para nós onde é que estão os verdadeiros valores, né? Ele preso, João Batista preso na cadeia, na verdade estava livre, ele estava em paz. Herodes era escravo, escravo das suas paixões, escravo da sua ignorância, de um juramento tolo que ele fez. Herodíades era escrava do seu medo, a menina também, e ele na cadeia,
amordaçado, preso ali entre irmãos. Ele estava livre, estava em paz, porque fazia a vontade de Deus. Morreu, foi para o céu, está à direita do Pai, vive eternamente. E Herodes não encontrou paz, mesmo depois que matou João Batista. Quando começou a ouvir falar de Jesus, ele queria conhecer Jesus. Quem é esse homem de quem eu ouço falar essas coisas? Eu matei. Aí uns diziam que era Elias, outros que era João Batista, outros que era algum dos profetas. O que Herodes disse? É João Batista, eu matei, mas ele ressuscitou. Olha aí, o homem não conseguia nem dormir. Imagina ele na hora de dormir, ficava achando que João Batista ia puxar a perna dele, sei lá, uma coisa assim. Pois é, olha aí, não adianta, isso não traz paz, né? A paz a gente só encontra em Deus, né? Então, mais uma vez isso também, Elias e João Batista que apontam para Jesus também. Amanhã a gente vai ver José, e são esses dois grandes personagens mais próximos, mais recentes, que preparam, cada um à sua maneira, a vinda de Jesus. Eu vejo muito isso também, João Batista e José. José como seu pai, acompanhou ali na vida de Jesus para que ele se tornasse homem, e João Batista no ministério indo à frente, né? Os dois se completam muito, esses dois homens tão grandes, de todos esses que nós vimos, os maiores, João Batista e José, que a gente vai ver amanhã, se completam. Por isso que hoje é o dia de trazer arroz, e amanhã é o dia de trazer feijão. Não é por isso não, mas é porque assim, mas eu achei engraçado isso quando o padre Carmen falou, hoje vocês trazem arroz, amanhã traz feijão. Eu falei, para arroz e feijão, João Batista e José, se completa direitinho, né? Então tá bom, vamos ficar de pé, vamos apresentar a Deus as nossas preces.